o planejamento da nossa conversa é falar sobre missões principalmente nas tribos indígenas, mas já fica uma lição a mais, porque muitas pessoas têm filhos do coração e não preparam o filho para conhecer a verdadeira história. E quando ele conhece essa história por outra pessoa, fica muito difícil, né, de aceitar. Ele se sente traído, enganado, e seus pais foram muito sábios, né? Que bênção. É porque muitas vezes a pessoa não sabe, né, falar de uma maneira correta, né? Às vezes fala com grosseria, com palavras sem usar palavras, traz a revolta na pessoa. É verdade. Mas na nossa conversa, Bispo, o senhor falou que se preparou na escola teológica e tal. Foi ótimo o senhor falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que basta querer ser missionário. Não, a partir do mês que vem eu vou para uma tribo indígena, vou ser missionária. E não é assim. Existe todo um preparo, existem escolas especializadas, existem preparo linguístico, preparo cultural, não é? Exatamente. Eu também fiz o curso de tradução linguística e de missiologia. Né? No curso de tradução linguística existe uma coisa que eu achei interessante. Coisas interessantes assim, porque são muitas coisas e às vezes a gente tem que falar de alguma coisa que é interessante. Né? É curioso, então, né, pra gente também saber. No meu curso de tradução linguística, uma coisa que eu achei interessante foi quando o professor disse, olha, você vai agora entrar dentro de uma tribo. A tribo tem a sua língua. Então você tem que aprender a língua da tribo. A língua. Muito bem. Mas a língua não tem escrita. Aquela tribo não tem escrita. Não tem material escrito. Ele tem uma língua, mas não tem um material escrito. Não tem literatura escrita, ok? Feito no português, inglês. Então você tem o inglês falado e você tem o inglês escrito. Você entra dentro da tribo indígena, você tem a língua falada, mas você não tem a língua escrita. É só a língua falada. Muito bem, então isso foi um dos primeiros pontos que a gente já vai, pequenininhos, mas que a gente vai aprender. Aí ele disse assim, agora, como é que você vai traduzir Jesus Cristo é o pão da vida? Entendeu? Jesus Cristo é o pão da vida. Então você chega numa tribo indígena, aí você vai falar que Jesus é o pão da vida para aqueles índios. Aqueles índios não sabem o que é pão. Eles não têm pão, eles não fazem pão. Então você precisa colocar não só a palavra certa, que significa pão para os índios. Então para os índios não é pão, para os índios é mandioca. Então quando nós íamos falar que Jesus era o pão da vida, a gente dizia, Jesus é a mandioca da vida. Para eles entendiam bem, porque se a gente fosse falar que Jesus era o pão da vida, se fosse falar que Jesus era o pão da vida, eles não entendiam. Então tinha que falar, Jesus é a mandioca da vida. Então, quando você for pregar para os índios, para as tribos indígenas, lembre-se, não fale que Jesus é o pão da vida. Eles não vão entender. É o alimento, né, deles, então, é a mandioca. Tem que fazer a tradução pelo sentido linguístico, o sentido linguístico, que é o alimento diário deles. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas, eu até estava dando uma pesquisada na internet, eles acham que os missionários modificam a cultura dos índios. Eu acho que eles imaginam que os missionários vão chegar lá e vão ensinar os índios a usar terno e gravata, sabe? Eu acho que eles imaginam isso. Mas os missionários, pelo contrário, eles aprendem a cultura dos índios para poder levar na linguagem dele, como o próprio Bispo Almeida está explicando aqui, a mensagem do Senhor. Outro acontecimento assim que eu achei interessante na tribo Apalaí,
que nós fomos vendo, então era uma tribo assim bem atrasada, que existem as tribos que já estão bem fora da cultura deles. Sim. Do modo de vida deles, que é uma coisa que até depois eu quero falar sobre isso, sobre cultura indígena, modificação de cultura indígena. Isso é muito bom falar, porque essa é uma polêmica. É uma polêmica. Então, nós fomos para uma tribo indígena, uma equipe de missionários, apóstolo. Aí chegamos nessa tribo, e eles lá, eles ainda andavam sem roupa. Sem roupa. Andavam sem roupa. E aí, então, a missionária, ela foi trocar de roupa e ela com vergonha, né, de trocar de roupa, porque não tinha local onde trocar de roupa. Reservado, não tinha local reservado, e ela era nova nas missões. Aí, então o marido dela era casado, aí o marido dela pegou a toalha, levantou a toalha para fazer uma proteção. Fazer uma proteção para ela. O que é que aconteceu? Quando ele levantou a toalha para fazer a proteção para ela, os índios tudo queriam saber o que estava acontecendo atrás daquela toalha. Aí foi que chamou a atenção dos índios. E eles vieram tudo, e ela lá atrás da toalha, e o marido olhando, e querendo que a gente mandasse embora. E quanto mais a gente mandava aqueles índios embora, mais eles queriam ver o que é que estava acontecendo por trás da toalha. Quer dizer, na verdade, tinha que tirar a roupa ali na frente, e eles não iam olhar. Eles estão acostumados com aquilo ali. Então, a questão cultural, ela é muito interessante nisso, né? A gente não pode forçar uma mudança de cultura. Não pode forçar uma mudança de cultura. Agora, a gente tem que entender o que é progresso também. O que é progresso. Então, muitas vezes quer vedar as tribos indígenas ou os indígenas de um progresso. Então, ainda hoje tem índio morrendo de malária, tem índio morrendo de... Mas olha, eles culpam muito que os missionários são aqueles que levam a malária para a tribo. Eles falam isso, sabe? Tem essas acusações. E é exatamente o contrário que acontece. Os missionários levam a cura, levam os medicamentos. E tem muitas acusações em cima dos missionários. E hoje eles estão, não só os missionários, como todas as pessoas, estão por um tempo, eu creio, proibidos de entrar nas tribos por causa da Covid. Porque subtende-se que, se eles entrarem, vão levar a Covid-19 para os índios. E lá da maneira e da experiência que a pessoa tem. Então, geralmente, as leis não são feitas só por pessoas que têm a experiência em loco. As pessoas que foram lá na tribo, que conviveram na tribo, que trabalharam na tribo. Então, as leis são feitas por pessoas que não têm experiência prática com a coisa. Só teoria, né? A senhora falou, malária. Malária é uma doença que vem através do mosquito. O missionário é que pega malária lá. É verdade. Não é o missionário que leva malária para as tribos. O missionário pega malária na tribo. Inclusive, eu já peguei 3 malárias. A última malária que eu tive, a senhora sabe que quase eu fui a óbito. É verdade. A óbito. Então, eu já peguei 3 malárias em tribos indígenas. Malária na África. 2 malárias foi bem leve, ver o tratamento, mas a terceira malária eu já tive a febre, o resultado aqui no Brasil, e não tinha o tratamento adequado aqui no Brasil para a malária que eu peguei lá da África. Graças a Deus eu tinha trazido os medicamentos, porque eu sempre trago e levo os medicamentos comigo, por causa da orientação que eu tenho missionária. Muito bem, mas o que é que eu quero dizer? Então, não somos nós que levamos malária para a tribo, nós pegamos malária lá, agora a gente leva a cura para a tribo. Exatamente. A gente leva a solução. Isso é bom, sabe, falar, sabe, bispo, é bom, nós precisamos deixar isso bem claro, por causa de leis que estão sendo feitas, e há uma luta muito grande, né, da bancada evangélica com as leis e tudo, porque a gente vê que
que são coisas muito sérias. Proibir o missionário de entrar na tribo, proibir as pessoas de levarem o medicamento, de levarem a ajuda. Não que eles proíbam médicos de entrar. Se tiver algum caso, tal, pode ir, o avião pode ir, pode levar. Mas as pessoas que ajudam e que às vezes têm a iniciativa de buscar esse socorro, às vezes estão proibidas de entrar. A minha forma de ver. Sim. Vou agora colocar algo pessoal, algo meu, da minha cabeça. Nem tudo aquilo que eu penso eu posso passar como verdade absoluta das coisas. Então é a minha verdade. Então o que é que eu acho, o que é que eu entendo dessa questão de proibições a entradas e saídas em tribos indígenas? Eu vejo da seguinte maneira. Eu vejo você colocar uma multidão de pessoas dentro de um cerco e impedir que essas pessoas progridam, impedir que essas pessoas cresçam. Por exemplo, é a mesma coisa de eu dizer assim, que eu sou descendente de europeu, eu sou filho de português. Muito bem. Então, no passado, eu era, meus tataravós eram homens da caverna. Então, eles moravam dentro de caverna. Aí, então, nós descobrimos essas pessoas. Então, não, vamos ter que fazer um cerco nesses homens da caverna e eles vão ter que continuar sendo homens da caverna para sempre. Então, eu teria que ser homem da caverna, continuar acendendo fogo no chão, continuar me vestindo de pelo de animal, continuar sofrendo todas as dificuldades e impossibilidades de uma vida sem tecnologia, de uma vida sem ciência, de uma vida sem avanço. E, na verdade, não é isso que os índios querem. Eles não querem viver essa subvida que eles vivem lá, sem oportunidades. De forma que, não estou, é a minha opinião, é o meu pensamento, não estou aqui indo de encontro a decisões jurídicas, etc. Eu estou dando a minha opinião como cidadão de uma sociedade livre. Então, o que é que faz as leis? Eles proíbem os índios de terem contato conosco, de progredirem, mas o índio sai. O índio vai lá para a cidade. Então não é um missionário que leva doença para o índio lá dentro da aldeia, porque quando o missionário entra lá dentro da aldeia, ele faz exame de Covid, ele faz todos os procedimentos técnicos exigidos pela saúde e pela lei para poder entrar dentro da tribo. Mas o índio não. O índio sai da tribo. Vai lá para a cidade, compra a cachaça, porque é um costume do índio se embriagar, e porque eles não são orientados a plantar, eles não plantam corretamente, não tem plantio, então eles vivem de tomar cachaça, de botar as mulheres para trabalhar. Então não se vê essas coisas, que é o índio que sai, é o índio que pega a doença lá fora, que vem aqui na cidade grande e ele leva o problema daqui, ele pega a doença venérea, porque ele vem ter relações sexuais com as prostitutas da cidade mais próxima. Tá? Não é as mulheres da cidade mais próxima de prostituição que entram dentro da tribo, não. Eles que saem. Então, a ideia é muito leiga. É muito inexperiente. De pessoas que não têm o acesso, de pessoas que não convivem, de pessoas que não foram lá, de pessoas que não dormiram dentro de uma aldeia, de pessoas que não conviveram ali, para dar a resposta certa. O progresso certo, os limites certos. Eu não acredito que tem que ser a nível de libertinagem. Pode entrar a hora que quiser, pode sair a hora que quiser, pode vir a hora que quiser. Não. Tem que ter limites para quem entra do mundo, vamos dizer, civilizado, né? Que somos nós, para eles e deles também para nós, para que haja uma equiparação, para que haja um equilíbrio, para que seja fornecido para eles aquilo que eles precisam também para viver uma vida boa, tanto a nível humano quanto ao que nós entendemos, nós cristãos entendemos.
a nível espiritual. Então é isso que eu penso. Muito bom, né? muito bom.